O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse numa reunião do Grupo de Avanço da Competitividade que um dos grandes desafios do Brasil este ano é crescer de forma sustentável. Na prática, o que isso significa? Será que o país tem que reduzir os gastos públicos, ampliar os investimentos? Fábio, explica para a gente como é que o governo pode fazer essa tarefa de casa. Veja, crescer sustentavelmente, Maria, quer dizer o seguinte, é você manter um ritmo de crescimento econômico sem trazer distorções ao ritmo justamente de operações das empresas, do setor produtivo. Então, por exemplo, não gerar inflação, continuar gerando emprego, gerando renda. Então, como é que você faz isso? Depende muito da gestão econômica, que está nas mãos do Banco Central e principalmente do Ministério da Fazenda. Então, por exemplo, você tem que fazer a leitura de como é que está a economia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divulga dados sobre a economia e, a partir disso, o governo faz sua leitura, como a Fundação Getúlio Vargas também faz, a Faculdade de Economia e Administração da USP também faz a divulgação de dados. A partir desses dados, o governo consegue fazer e tomar suas decisões. Por exemplo, o setor industrial brasileiro no ano passado foi a maior taxa de crescimento da indústria nos últimos 26 anos. Então, se a indústria está crescendo, ótimo. Agora, pode ser, por exemplo, que a indústria esteja crescendo e alguns setores estão desabastecidos, por exemplo, e não estão abastecendo a alguns setores industriais. Então, o que é que pode fazer? Aí pode ter um gargalo. Se há um gargalo de abastecimento, pode elevar os preços, pode gerar inflação. Então, crescer sustentavelmente é você acompanhar de perto como é que está toda a cadeia produtiva, como é que ela está crescendo e qual o impacto dela na economia, no ponto de vista da geração de emprego e geração de inflação. Seria você preparar esses pilares para dar essa sustentabilidade? Não só preparar os pilares, é acompanhar como é que está a evolução desse crescimento. E aí fazendo as intervenções necessárias. Fazendo intervenções, seja na taxa de juros, seja no ponto de vista dos gastos públicos, seja também na taxa de investimento e seja também no câmbio. Então aí você vai, o Ministério da Fazenda e seus técnicos vão acompanhando os principais dados, os principais relatórios que o mercado produz e que o próprio governo produz. E aí você vai acompanhando a economia para que ela realmente continue crescendo sem gerar distorções. Imagine ter acesso a certa quantidade de dinheiro emprestada, mas que você não vai precisar devolver mais tarde. Parece estranho, né? A isso damos o nome de crédito a fundo perdido. Quem oferece? Quem tem acesso e como funciona esse tipo de crédito? Quem responde é o Fábio Guedes. Maria, é o seguinte, crédito a fundo perdido é até um nome não apropriado. Nós chamamos de financiamento, porque crédito você disponibiliza o recurso e quem o toma tem a liberdade de usá-lo como deseja. Agora, quando é a fundo perdido, geralmente não se tem essa liberdade, você está amarrado o recurso a alguma coisa, a algum objetivo. Por exemplo, os estudantes de pós-graduação no Brasil, mestrado, doutorado, que recebem bolsa, então eles recebem bolsa e não tem, digamos assim, a necessidade de devolver o recurso recebido. Então, crédito a fundo perdido ou financiamento a fundo perdido significa aquele recurso que é disponibilizado sem haver a expectativa de o retorno desse recurso para quem disponibilizou. Então, por exemplo, bolsas de estudo é crédito a fundo perdido. Algumas modalidades de crédito para pequeno agricultor que está, digamos assim, sujeito à vulnerabilidade do tempo. Então, você financia a fundo perdido, porque você não quer reaver o dinheiro, você quer que o sujeito produza, continue na terra e pelo fato dele ser uma pessoa mais pobre, do ponto de vista da renda nacional, então é necessário esse crédito para ele. O BNDES também faz esse tipo de... BNDES também. Agora, não é um crédito que seja disponibilizado assim em grande escala. Outros recursos, por exemplo, a fundo perdido, quando você financia a construção de determinadas obras de infraestrutura que são estratégicas e importantes para o país. Então, é a fundo perdido. Outra, por exemplo, uma grande hidrelétrica, você tem alguns financiamentos que é a fundo perdido. Isso sempre no setor público. Sempre no setor público, O setor privado, por exemplo, há uma modalidade de financiamento ou crédito a fundo perdido é quando, por exemplo, uma grande empresa financia um evento. Ela não quer, na verdade, o retorno do dinheiro, ela quer a imagem. Então, um patrocínio, por exemplo, é um crédito a fundo perdido. Você está só colocando a imagem, você está apoiando, mas você não vai reaver o dinheiro, Você não está emprestando. Então, por isso que é um crédito a fundo perdido, você não vai reaver isso. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação Obrigado aqui também, no nosso Maria. programa. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!